A graça e a paz, queridos, estamos dando início a mais uma edição do nosso curso A Chave do Livro de Gênesis. E hoje nós vamos estar falando sobre a pregação de Noé. O tema da nossa aula é Noé e a Arca. E hoje nós vamos falar então sobre a pregação de Noé. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Pedro afirma: Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, Deus, ele preservou Noé. Noé é chamado nesse texto de pregador da justiça, e com ele foram preservados dentro da arca mais 7 pessoas. A justiça foi a mensagem para tocar a consciência daquela gente que não sentia necessidade de justiça. Eles viviam uma vida totalmente separada de qualquer princípio de justiça. Era uma vida depravada, totalmente comprometida com o pecado. Por muitos anos Noé pregou, porém sem resultados. As pessoas não atentaram para a sua pregação, não quiseram ouvir a sua mensagem, não quiseram atender ao seu apelo para que saísse daquela vida de perversidade e se entregasse totalmente a Deus. Deus disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículos 3. O Espírito Santo estava agindo pela pregação de Noé. Ainda assim, o povo não se arrependeu e fez pouco caso da longanimidade de Deus e da pregação de Noé. Então, nós vimos que, por mais que Noé insistisse com eles, para que aceitassem a mensagem e viesse com ele participar desse projeto de Deus, de salvar parte da humanidade dentro de uma arca, eles não quiseram ouvir. Eles não atenderam a pregação de Noé. E Noé, então, ele vai expressar a sua fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, Noé encontra-se entre os heróis da fé. Pela fé, Noé é divinamente instruído de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A fé de Noé, queridos, ela tinha 3 qualidades. Primeiro, sendo temente a Deus, ele virou as costas para o pecado e o procedimento perverso do povo e deu ouvidos à voz de Deus. Então nós vemos que Noé, primeira coisa, ele foi temente a Deus. Uma característica importantíssima no caráter de Noé era o temor a Deus. E por temor a Deus, ele construiu a arca. Por temor a Deus, ele pregou aquela geração perversa, mesmo que eles não atendiam à pregação que ele estava fazendo. Ele virou as costas para o pecado. Ele não somente pregou para eles, mas não compactuou com os pecados deles. Por temor a Deus, ele virou as costas para o pecado e para o procedimento perverso daquele povo. E terceiro, ele deu ouvidos a Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu o projeto de Deus e ele desenvolveu o projeto de Deus. Ele foi divinamente instruído de acontecimentos que ainda não se viam. Ele ficou sabendo do dilúvio que havia de vir sobre o mundo e creu. E aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Que coisa tremenda, irmãos. Um homem, no meio de uma geração perversa, no meio de uma condição extremamente pecaminosa, decidiu ouvir a Deus e fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Este versículo é um resumo do que Deus acha importante de valor na vida de Noé, a saber, a sua fé. Deus viu em Noé uma fé inabalável, uma fé que venceu todas as circunstâncias adversas para que
a vontade de Deus se cumprisse. Segundo, Deus viu nele obediência, uma obediência que não negociou a sua condição. Talvez algumas pessoas poderiam até ter feito para Noé alguma proposta no sentido de abandonar o projeto, deixar aquilo de lado, é loucura, onde já se viu construir uma arca, uma enorme de uma embarcação, num lugar que nem chover chovia. Mas ele se manteve obediente a Deus e justificação perante Deus, porque Deus o justificou. Deus foi com Noé até o final e ele então aparelhou a arca, venceu o dilúvio e salvou a sua família de uma destruição terrível. Bom, vamos falar um pouco da arca de Noé. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Em primeiro lugar, nós observamos aqui que pela construção da arca, ele condenou o mundo. Deixou bem claro, não somente pela sua pregação, como também pela sua ação, a realidade do dilúvio. O dilúvio, para muitos, era uma realidade que jamais iria acontecer. Mas Noé mostrou que o dilúvio não somente era uma realidade, mas que verdadeiramente aconteceu. Agora pense bem, queridos, como que eles deviam ter zombado de Noé? Enchentes e dilúvio eram realidades desconhecidas. E também ele construiu um navio na terra. Não foi na beira do mar, né, ali na praia. Não, ele construiu na terra. Então, era uma ação totalmente incompreensível para as pessoas que viviam na sua época. Segundo, pela construção da arca, ele se tornou justo na presença de Deus. Foi a evidência da sua fé, pela qual se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O convite para entrar na arca não foi feito ao povo em geral, porque ele não se arrependeu. O povo não se arrependeu. Somente Noé e sua família foram convidados. Deus disse a Noé, entra na arca, tu e a tua casa. Gênesis capítulo 7, versículo 1. O convite do evangelho, amados, é para o pecador arrependido. O evangelho é pregado para todos, mas os que são convidados a vir morar com Jesus na eternidade são apenas aqueles que se arrependem. Nós podemos dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo, mas somente às pessoas arrependidas, como o carcereiro em Filipos. A mensagem do apóstolo Paulo, tanto aos judeus como aos gentios, foi se arrependessem e se convertessem a Deus. Atos 26, 20. Aos atenienses ele disse, Deus agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam. Atos 17, 30. Quando Noé e sua família entraram na arca, o Senhor fechou a porta após ele. Gênesis capítulo 7, versículo 16. A oportunidade de salvação para os de fora terminou. A porta da oportunidade pela pregação do Evangelho e o convite de vir a Cristo será fechado um dia, irmãos. O dia da graça de Deus terminará, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Isso fica bem claro na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, verso 10. Quando o noivo chegou, entrou, a porta se fechou. E aquelas virgens que eram tolas, que não tinham preparado as suas lâmpadas, ficaram de fora. E aquelas que foram sábias, com suas lâmpadas preparadas, entraram para dentro do quarto nupcial com o noivo. Quando o noivo entra, a porta fecha. A arca é figura de Cristo na sua morte e ressurreição. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 20 e 21, o apóstolo Pedro refere-se à arca na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A arca, passando pelas águas do dilúvio, é figura do batismo, o qual figura da morte e ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Conforme o aviso de Noé, o julgamento pela água caiu sobre o mundo. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra por 40 dias
e 40 noites. Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12. O julgamento caiu sobre o povo que não se arrependeu. Amados, é sempre assim. Todos os que não se arrependerem terão que passar pelo julgamento de Deus. O julgamento da água, ou pela água, caiu também sobre a arca. A fúria da água caiu sobre a arca. Águas de cima, águas de baixo, mergulharam a arca no julgamento do dilúvio. O Senhor Jesus, para ser o nosso refúgio, suportou na cruz por nós a ira de Deus contra o pecado. No Salmo 42, versículo 7, encontra-se uma profecia messiânica. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas, todas as ondas passaram sobre mim. Isso refere-se à morte de Jesus Cristo, quando ele sustentou e consumiu o julgamento divino contra o pecado. E por isso não existe julgamento para aqueles que se abrigam em Jesus Cristo. Deus mandou Noé fazer uma arca de tábuas de cipreste. E disse Deus: nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. A palavra hebraica kopler é traduzida betume, enquanto o verbo hebraico kafar, derivado da mesma palavra, é traduzido por calafetar. É a única vez na Bíblia que são traduzidas nesse sentido. Por 70 vezes no Velho Testamento são traduzidas expiação ou expiar. A arca das águas do dilúvio, pela sua construção e pela segurança como refúgio, é mais uma figura da morte de Cristo. A segurança e a paz das pessoas que estavam na arca eram de suma importância. A certeza da sua salvação dependeu da palavra de Deus que o chamou para entrar na arca. Noé confiou na construção da arca, coberta por fora e por dentro com betume, símbolo da expiação de Cristo na cruz. Também o crente em Cristo tem segurança e a certeza da salvação pela palavra do Senhor Jesus e pela expiação que ele fez por nós na cruz. O que Deus diz em sua palavra e a obra que Cristo fez na cruz não podem falhar, queridos. A arca é figura também da ressurreição de Cristo. O julgamento das águas terminou. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Gênesis capítulo 8, versículo 2. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Gênesis capítulo 8, versículo 4. Nesses dois versículos há duas referências à ressurreição. A arca suportou o julgamento e saiu da água, e descansou sobre as montanhas de Ararat. A segunda referência é a data em que a arca descansou em terra firme. Foi no dia 17 do 7º mês. O 7º mês é o mês de Abib. Confira em Êxodo capítulo 13, versículo 4, que na instituição da Páscoa no Egito, tornou-se o primeiro mês do ano. Êxodo capítulo 12, versículo 2. O dia 17 de Abib cai no domingo, logo depois da Páscoa, que também é o domingo da ressurreição de Cristo. Quando a arca descansou nas montanhas de Ararat, não era tempo de Noé e sua família saírem para o novo mundo. Estavam presos dentro da arca e não sabiam o que estava se passando lá fora. Por isso Deus lhes deu um sinal e uma garantia de uma nova vida além do dilúvio. Ao cabo de 40 dias, Noé soltou um corvo na janela da arca, que não voltou porque achou muita carniça boiando na água. Depois soltou uma pomba, mas ela, sendo pura, não queria pousar na imundícia, boiando na água, e logo voltou para a arca. 7 dias depois, Noé soltou novamente a pomba, e desta vez ela voltou, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Para Noé, foi um sinal que as águas do julgamento e da morte tinham acabado e que começou uma nova vida, que significava uma ressurreição. Para Noé, a folha nova de oliveira no bico da pomba era as primícias
da ressurreição, ou seja, a prova de vida que ele ia gozar com a sua família. O crente em Cristo, amados, sabe que o Senhor Jesus já ressuscitou. Isto é, que a arca já passou pelo julgamento e a morte. A arca está na terra firme da ressurreição. Porém, nós, crentes, como sabemos que seremos ressuscitados, cremos nessa palavra. Agora, vem uma pergunta. Mas como nós, crentes, sabemos que seremos ressuscitados? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 20, declarou: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A ressurreição de Jesus Cristo é as primícias dos que dormem. Isto é, como a folha nova da oliveira para Noé, assim também Cristo é para nós. Ele é a primícia. E porque ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar também. Para nós, a ressurreição de Jesus Cristo nos traz esperança, certeza e garantia da nossa ressurreição também. Então, a Arca de Noé, ela é uma demonstração, um símbolo muito forte da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, queridos, assim é que o Novo Testamento interpreta toda esta realidade da vida, da pregação e da salvação de Noé e sua família dentro dessa arca, deste grande dilúvio que Deus mandou sobre o mundo, destruindo toda aquela geração pecaminosa. Que Deus o abençoe e que você possa, então, crer na grande promessa de Deus através da Arca de Noé. A promessa de que Jesus morreu por nós e ressuscitou. Ele morreu para nos perdoar dos nossos pecados e ressuscitou para nos conceder a vida eterna. Se ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar também. Que Deus o abençoe. Deixa eu orar com você agora e nós estamos encerrando esta aula. No nosso próximo encontro, no nosso curso A Chave do Livro de Gênesis, vamos falar sobre Melquisedeque, ok? E eu espero encontrar você nessa aula. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estiveram conosco até este momento e que da mesma maneira, Senhor, que a arca foi a salvação de Noé e sua família, assim que Jesus seja a salvação para muitos daqueles que estão ouvindo esta mensagem dada nesta aula. Quero abençoar aqueles que estão assistindo esta aula e que ainda não têm certeza da sua salvação, aqueles que não têm certeza se já entraram dentro da arca. Que o Senhor possa agora abrir o seu entendimento para que eles entendam que a obra já foi realizada por Jesus Cristo. Ele já veio, ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia e nos deu o direito de termos a vida eterna, mediante o nosso arrependimento sincero, a nossa confissão de pecados e o convite que podemos fazer para que Jesus seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Senhor alcance com a tua graça o coração de cada pessoa que está ouvindo esta aula, assistindo esta aula, e que o Senhor possa tocar profundamente, transformando a sua vida, concedendo a todos, ó Pai, essa certeza maravilhosa de que ressuscitaremos com Jesus e habitaremos com Ele por toda a eternidade. Que Deus abençoe a todos os nossos alunos, em nome de Jesus. Amém. E que você possa contribuir conosco, dando seu like nesse vídeo, compartilhando com os seus amigos, com 5, 10 pessoas este vídeo e também inscrevendo-se no nosso canal. Nós ficaremos extremamente gratos a você pelo seu apoio e vamos crescer e vamos levar esta mensagem de salvação, de vida eterna, de uma nova vida em Cristo para um grande número de pessoas através do YouTube, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro com o nosso curso A Chave do Livro de Gênesis, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.